Oi, pessoal! Antes de começar o vídeo de hoje, quero saber a opinião de vocês. Já passaram por alguma situação parecida com a que vou contar aqui? Deixa nos comentários a sua experiência, porque eu adoro ler e responder cada um. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Agora, bora para a história. As risadas dele ainda ecoam na minha cabeça, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Eu estava ali, parado no meio da sala de reuniões, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim, enquanto meu chefe, o Sr. Álvaro, soltava aquela gargalhada debochada. Você, gerente, não vai durar nem um mês, rapaz. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina fria, e eu senti meu rosto queimar de vergonha. Era como se, naquele momento, todo o esforço, toda a dedicação, todas as noites em claro tivessem sido reduzidas a pó diante do escárnio dele. Eu me lembro exatamente do cheiro do café requentado, do som abafado do ar-condicionado, do brilho opaco das lâmpadas fluorescentes refletindo nas paredes bege. Era uma manhã de segunda-feira, e a reunião tinha sido convocada às pressas. Eu já sabia que seria um dia difícil, mas não imaginava que seria humilhado daquela forma, diante de todos os meus colegas. O Sr. Álvaro sempre foi um homem de poucas palavras, mas quando falava, era para deixar claro quem mandava ali. Ele gostava de testar os limites das pessoas, de ver até onde podiam aguentar antes de quebrar. Naquela manhã, ele estava especialmente impaciente. Tinha recebido um e-mail da diretoria cobrando resultados, e, como sempre, precisava de alguém para descontar sua frustração. Eu era o alvo perfeito, jovem, recém-formado, vindo de uma família simples, sem grandes contatos ou sobrenome importante. Eu era, para ele, apenas mais um entre tantos, facilmente descartável. Vamos lá, quem aqui acha que o Rafael tem perfil para ser gerente? Ele perguntou, com aquele sorriso torto, olhando para os outros como se esperasse que todos caíssem na risada junto com ele. Alguns colegas desviaram o olhar, outros esboçaram sorrisos constrangidos. Eu senti um nó na garganta, mas me mantive firme. Não podia demonstrar fraqueza. Não ali, não diante dele. Eu acredito que posso, sim, senhor. Tenho me dedicado, conheço os processos, e acredito que posso contribuir para a equipe, respondi, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo o coração disparado no peito. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto defeituoso. Dedicação não é tudo, garoto. Aqui, o que conta é resultado. E, sinceramente, não vejo você aguentando a pressão nem por um mês. Mas, se quer tentar, boa sorte. Só não venha chorar depois. A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir o peso do julgamento de cada um ali. Alguns pareciam sentir pena, outros apenas alívio por não serem o alvo da vez. Saí da reunião com a cabeça erguida, mas por dentro estava despedaçado. As palavras dele martelavam na minha mente, misturadas com lembranças de outras situações em que fui subestimado, em que disseram que eu não era bom o bastante. No caminho de volta para minha mesa, cruzei com a Juliana, minha colega de setor. Ela me olhou com um misto de compaixão e incentivo. Não liga para ele, Rafa. Você é muito melhor do que pensa. Só precisa acreditar mais em si mesmo. Aquelas palavras, simples e sinceras, foram como um bálsamo para minha alma ferida. Sentei na minha mesa, respirei fundo e decidi que não deixaria que a opinião do Sr. Álvaro definisse meu valor. Eu sabia do que era capaz. Sabia o quanto tinha lutado para chegar até ali. Minha história com aquela empresa começou 2 anos antes, quando fui contratado como assistente administrativo. Eu vinha de uma família humilde. Meu pai era pedreiro e minha mãe, costureira. Sempre me ensinaram a valorizar o trabalho duro, a nunca desistir diante das dificuldades. Quando consegui aquela vaga, foi como se tivesse ganhado na loteria. Eu sabia que não podia decepcionar meus pais, que contavam comigo para ajudar em casa. Desde o primeiro dia, me dediquei ao máximo. Chegava cedo, saía tarde, fazia questão de aprender tudo o que podia. Observava os colegas mais experientes, anotava cada detalhe, perguntava sempre que tinha dúvida. Aos poucos, fui ganhando a confiança de alguns,
mas também percebia o olhar desconfiado de outros, como se não acreditassem que eu pudesse ir muito longe. O Sr. Álvaro era um desses. Para ele, eu era apenas mais um jovem inexperiente, sem pedigree, sem berço. Ele gostava de contar histórias de quando começou na empresa, de como ralou para chegar onde estava, mas sempre fazia questão de deixar claro que, no fundo, ele era diferente. Tinha contatos, estudou nas melhores escolas, vinha de uma família tradicional. Eu, para ele, era apenas um projeto social da empresa. Mesmo assim, nunca deixei que isso me abalasse. Pelo contrário, usava como combustível para me esforçar ainda mais. Quando surgiu a vaga para gerente, muitos acharam que eu não deveria nem tentar. É muita responsabilidade, Rafa. Você é bom, mas ainda é cedo, diziam alguns. Outros apenas riam, como se fosse uma piada. Mas eu sabia que estava pronto. Tinha estudado, feito cursos, participado de projetos importantes. Sabia que podia contribuir, que podia fazer a diferença. Por isso, me inscreve no processo seletivo, mesmo sabendo que as chances eram pequenas. O processo foi longo e desgastante. Foram semanas de entrevistas, dinâmicas, testes de liderança. Em cada etapa, eu sentia o peso da responsabilidade, mas também a esperança de que, talvez, aquela fosse a minha chance de mostrar meu valor. Lembro de uma das dinâmicas em grupo, em que tivemos que resolver um problema complexo em equipe. Eu me destaquei, consegui organizar as ideias, motivar o grupo, encontrar soluções criativas. No final, a avaliadora me chamou de lado e disse: "Você tem um perfil de liderança natural, Rafael. Só precisa confiar mais em si mesmo." Essas palavras ficaram comigo durante todo o processo. Mas, mesmo assim, quando cheguei à etapa final, soube que o Sr. Álvaro faria de tudo para me desmotivar. Ele não queria alguém como eu naquele cargo. Queria alguém do seu círculo. Alguém que pudesse controlar. Naquela manhã fatídica, quando ele riu de mim diante de todos, eu senti vontade de desistir. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Uma chama de indignação, de vontade de provar que ele estava errado. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Cada tarefa parecia um teste, cada erro, uma sentença de fracasso. O Sr. Álvaro fazia questão de me sobrecarregar, de me dar as tarefas mais difíceis, de me expor diante dos outros. "Vamos ver se aguenta", ele dizia, com aquele sorriso cínico. Eu chegava em casa exausto, muitas vezes sem conseguir dormir direito. Minha mãe percebia meu cansaço, mas eu tentava disfarçar. "Está tudo bem, mãe. Só estou um pouco cansado", dizia, tentando não preocupá-la. Mas, por dentro, eu estava travando uma batalha. Lembrava das palavras do meu pai, que sempre dizia: "Filho, ninguém pode dizer do que você é capaz, só você mesmo. Não deixe que te diminuam." Essas palavras eram meu mantra. Repetia para mim mesmo todas as manhãs, antes de sair de casa. No trabalho, comecei a buscar aliados. A Juliana foi uma das primeiras a me apoiar. Ela era analista sênior, já estava na empresa há mais tempo, e sabia como as coisas funcionavam. "Rafa, você tem potencial. Não deixa o Álvaro te derrubar. Se precisar de ajuda, pode contar comigo", ela disse, numa tarde em que me viu cabisbaixo. Aos poucos, fui conquistando a confiança de outros colegas. O Pedro, do financeiro, começou a me passar dicas sobre como lidar com os relatórios. A Camila, do RH, me ajudou a entender melhor as políticas da empresa. Até o seu Jorge, o porteiro, sempre me dava palavras de incentivo quando eu chegava cedo. "Vai firme, garoto. Você vai longe." Esses pequenos gestos faziam toda a diferença. Eu sentia que não estava sozinho, que havia pessoas torcendo por mim. Isso me dava forças para continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O Sr. Álvaro, por outro lado, parecia cada vez mais irritado com minha resiliência. Ele tentava me pegar em erros, me colocava em situações embaraçosas, fazia piadas sobre minha origem. "Cuidado, Rafael, aqui não é lugar para amadores", ele dizia, sempre em tom de deboche. Uma vez, durante uma reunião, ele me interrompeu no meio de uma apresentação.
Você está nervoso, Rafael? Parece que vai desmaiar. Quer um copo d'água? A sala caiu na risada, e eu senti o rosto arder de vergonha. Mas respirei fundo, olhei nos olhos dele e continuei. Obrigado, Sr. Álvaro, mas estou bem. Posso continuar. Aos poucos, fui aprendendo a lidar com as provocações. Em vez de me abalar, usava como motivação para me superar. Comecei a entregar resultados, a resolver problemas que outros não conseguiam. Meu setor passou a bater metas, a equipe ficou mais unida. Alguns começaram a me procurar para pedir conselhos, para tirar dúvidas. Eu sentia que estava, finalmente, conquistando meu espaço. Mas o Sr. Álvaro não desistia. Ele começou a espalhar boatos, dizendo que eu só estava ali porque era protegido de alguém da diretoria. Esse garoto não dura nem um mês, ele dizia para quem quisesse ouvir. É só fogo de palha. Esses boatos chegaram até mim, claro. No começo, fiquei magoado. Mas depois percebi que, quanto mais ele tentava me derrubar, mais eu crescia aos olhos dos outros. As pessoas começaram a perceber que havia algo errado naquela perseguição. Alguns até passaram a me defender abertamente. Um dia, a diretora de RH, Dona Lúcia, me chamou para conversar. Rafael, tenho acompanhado seu trabalho. Sei que não tem sido fácil, mas quero que saiba que estamos de olho no seu desempenho. Continue assim, não se deixe abalar. Aquelas palavras foram como um sopro de esperança. Eu sabia que estava no caminho certo, mesmo que o Sr. Álvaro tentasse me convencer do contrário. O tempo foi passando, e eu fui ganhando cada vez mais confiança. Comecei a propor mudanças, a sugerir melhorias nos processos. Algumas ideias foram bem recebidas, outras nem tanto. Mas, em todas, procurei ouvir a equipe, envolver todos nas decisões. Queria que todos sentissem que faziam parte do sucesso. Aos poucos, o clima no setor foi mudando. As pessoas passaram a trabalhar com mais entusiasmo, a colaborar mais. Os resultados começaram a aparecer, e a diretoria passou a olhar para o nosso setor com outros olhos. Mas o Sr. Álvaro não suportava ver meu crescimento. Ele começou a me dar tarefas impossíveis, a cobrar prazos absurdos, a me chamar para reuniões de última hora só para me desestabilizar. Eu sentia que estava sendo testado o tempo todo. Uma noite, fiquei até tarde no escritório, tentando terminar um relatório que ele tinha pedido para o dia seguinte. Estava exausto, com os olhos ardendo de sono, quando ouvi passos no corredor. Era ele. Trabalhando até tarde. Rafael? Está achando que vai ganhar pontos comigo assim? Ele disse, encostado na porta, com aquele sorriso irônico. Não estou tentando ganhar pontos, Sr. Álvaro. Só quero fazer meu trabalho da melhor forma possível, respondi, tentando manter a calma. Ele se aproximou, sentou na cadeira em frente à minha mesa e ficou me encarando por alguns segundos. Você é teimoso, hein? Mas vou te dar um conselho. Não se iluda. Aqui, quem manda sou eu. E, se depender de mim, você não vai durar nem um mês. Eu respirei fundo, olhei para ele e disse, com todo respeito, Sr. Álvaro, eu não estou aqui para competir com o senhor. Só quero fazer meu trabalho e ajudar a empresa a crescer. Se isso incomoda, me desculpe, mas não vou desistir. Ele me olhou com desprezo, levantou-se e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali, sozinho, sentindo o peso daquela conversa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força dentro de mim, uma vontade de provar que ele estava errado. Os dias foram passando, e eu continuei me dedicando. A equipe estava cada vez mais unida, os resultados melhorando. A diretoria começou a me chamar para reuniões, a pedir minha opinião sobre projetos importantes. Eu sentia que, finalmente, estava sendo reconhecido. Até que, um dia, recebi um e-mail da diretoria convocando uma reunião extraordinária. O assunto era confidencial, e todos os gerentes foram chamados. Fiquei nervoso, sem saber o que esperar. Será que era alguma bronca? Alguma mudança na estrutura? Cheguei à sala de reuniões e vi que todos já estavam lá, inclusive o Sr. Álvaro. Ele me olhou com aquele olhar de superioridade, como se dissesse,
Agora você vai ver. A diretora de RH, Dona Lúcia, abriu a reunião. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para anunciar uma mudança importante na estrutura da empresa. Após uma análise criteriosa dos resultados e do desempenho das equipes, decidimos promover um de nossos colaboradores ao cargo de gerente do setor administrativo. Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando disfarçar a ansiedade. O senhor Álvaro parecia tranquilo, como se já soubesse o que ia acontecer. Gostaria de chamar à frente o Rafael, que, a partir de hoje, assume oficialmente o cargo de gerente do setor administrativo. Por um instante, o tempo parou. Eu senti as pernas tremerem, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Olhei para Juliana, que sorriu e fez um sinal de positivo. O Pedro, a Camila, até o seu Jorge, que estava na porta, sorriram para mim. O senhor Álvaro ficou pálido. Pela primeira vez, vi um traço de surpresa em seu rosto. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o desconforto. A diretora continuou. O Rafael demonstrou competência, liderança e resiliência em situações adversas. Acreditamos que ele é a pessoa certa para conduzir a equipe rumo a novos desafios. Fui até a frente da sala, sentindo todos os olhares sobre mim. Agradeci à diretoria, à equipe, e prometi dar o meu melhor. Naquele momento, todas as humilhações, todas as noites em claro, todos os momentos de dúvida fizeram sentido. Eu tinha conseguido. Depois da reunião, muitos vieram me parabenizar. A Juliana me abraçou, emocionada. Eu sabia que você ia conseguir, Rafa. Você merece. O Pedro apertou minha mão, sorrindo. Agora sim, temos um gerente de verdade. Até a Camila, que sempre foi mais reservada, veio me dar um abraço. Parabéns, Rafael. Você é um exemplo para todos nós. O senhor Álvaro, por outro lado, saiu da sala sem dizer uma palavra. Vi de relance o olhar dele, misto de raiva e incredulidade. Pela primeira vez, ele não tinha o controle da situação. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela empresa. Muitos vieram me cumprimentar, outros apenas observavam de longe. Eu sabia que ainda teria muitos desafios pela frente, mas, naquele momento, sentia que podia enfrentar qualquer coisa. Assumir o cargo de gerente não foi fácil. Tive que lidar com desconfianças, com cobranças, com a pressão de mostrar resultados. Mas, com o apoio da equipe, fui superando cada obstáculo. Procurei ser um líder justo, ouvir todos, valorizar o trabalho de cada um. O senhor Álvaro, aos poucos, foi perdendo espaço. A diretoria percebeu que ele não era tão indispensável quanto pensava. Eventualmente, foi transferido para outro setor, longe da equipe que tanto gostava de controlar. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci. As palavras dele ainda ecoam na minha mente, mas, agora, não me machucam mais. Pelo contrário, servem como lembrança de que ninguém pode definir meu valor, a não ser eu mesmo. Às vezes, cruzo com ele nos corredores. Ele me cumprimenta de forma fria, quase automática. Eu apenas sorrio, sabendo que, no fundo, ele nunca acreditou que eu pudesse chegar onde cheguei. Mas eu cheguei. E, mais do que isso, provei para mim mesmo que sou capaz de superar qualquer obstáculo. Não foi fácil, mas cada desafio, cada humilhação, cada noite em claro valeu a pena. Hoje, quando vejo alguém sendo subestimado, faço questão de apoiar, de incentivar. Sei o quanto faz diferença ter alguém que acredita em você, mesmo quando todos duvidam. A vida é feita de desafios, de quedas e recomeços. O importante é nunca desistir, nunca deixar que as risadas ou o desprezo dos outros definam quem você é. Eu sou o Rafael, o gerente que não ia durar nem um mês. E, hoje, sou muito mais do que isso. Sou prova viva de que, com determinação, coragem e apoio, é possível ir além do que todos imaginam. E, se um dia alguém rir de você, lembre-se, o riso deles pode ser apenas o começo da sua vitória. Nos dias que se seguiram ao anúncio, a sensação de incredulidade ainda pairava sobre mim. Era como se eu estivesse vivendo um sonho do qual poderia acordar a qualquer momento.
Cada vez que eu passava pela porta de vidro da empresa, sentia um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e orgulho. O crachá novo, com a palavra gerente impressa logo abaixo do meu nome, parecia pesar no meu peito, não pelo material, mas pela responsabilidade que carregava. A primeira semana como gerente foi um verdadeiro teste de fogo. O setor estava acostumado com o estilo autoritário do Sr. Álvaro, e muitos ainda olhavam para mim com desconfiança, como se esperassem que eu fosse apenas uma marionete da diretoria ou, pior, que eu fracassasse logo nos primeiros dias, confirmando a profecia cruel do meu antigo chefe. Eu sentia o peso desses olhares, mas me recusava a deixar que isso me paralisasse. Na segunda-feira, logo cedo, reuni a equipe na sala de reuniões. O ambiente estava carregado, as cadeiras rangiam sob o peso da tensão. Juliana sentou-se à minha direita, me lançando um olhar encorajador. Pedro, sempre pragmático, cruzou os braços e me observou em silêncio. Camila, do RH, trouxe seu caderno de anotações, pronta para registrar cada palavra. Os demais, alguns mais velhos, outros mais jovens, se acomodaram em silêncio, esperando para ver o que eu tinha a dizer. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café fresco misturado ao perfume suave de algum desodorante barato. Olhei para cada um deles, tentando transmitir confiança, mesmo que por dentro eu estivesse tremendo. Bom dia, pessoal! Antes de mais nada, quero agradecer a todos pelo trabalho que têm feito até aqui. Sei que mudanças podem ser difíceis, e que muitos de vocês talvez estejam inseguros com essa nova fase. Eu também estou. Não vou mentir, assumir esse cargo é um desafio enorme para mim. Mas quero que saibam que estou aqui para aprender com vocês, para ouvir, para construir juntos um setor ainda melhor. Houve um breve silêncio, seguido de alguns murmúrios. Vi Pedro descruzar os braços, como se estivesse ponderando minhas palavras. Juliana sorriu, discreta. Continuei. Quero propor que, a partir de hoje, a gente trabalhe de forma mais colaborativa. Quero ouvir sugestões, críticas, ideias. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos têm algo a ensinar. E, se eu errar, quero que me digam. Só assim a gente cresce. Dessa vez, alguns sorrisos tímidos surgiram. Senti que, aos poucos, o gelo começava a derreter. Abri espaço para perguntas, e logo surgiram dúvidas sobre processos, prazos, metas. Respondi a todas com honestidade, admitindo quando não sabia e prometendo buscar respostas. No final da reunião, pedi que cada um me enviasse, por e-mail, uma sugestão de melhoria para o setor. Queria mostrar que valorizava a opinião de todos. Ao sair da sala, Juliana me acompanhou até minha nova sala, a antiga sala do Sr. Álvaro, que agora era minha. Ela fechou a porta atrás de si e me olhou, emocionada. Você foi ótimo, Rafa. Sério. Acho que nunca vi o pessoal tão atento numa reunião. Eles estão te dando uma chance. Não desperdiça. Sorri, sentindo um alívio imenso. Obrigado, Ju. Não sei o que faria sem você aqui. Ela riu, balançando a cabeça. Você vai se sair bem. Só não deixa o poder subir a cabeça, hein? Pode deixar. Se eu começar a ficar insuportável, me puxa de volta para a realidade. Ela saiu, e eu fiquei sozinho na sala, olhando ao redor. A mesa de madeira escura, as estantes cheias de pastas, a janela com vista para a rua movimentada. Sentei na cadeira, girei uma vez, tentando absorver tudo aquilo. Lembrei de quando, 2 anos antes, eu passava por ali carregando caixas de papel, sonhando em um dia ocupar aquele espaço. Agora, era real. Mas a realidade logo se impôs. O telefone tocou, e do outro lado estava Dona Lúcia, a diretora de RH. Rafael, parabéns mais uma vez. Sei que não vai ser fácil, mas estamos confiando em você. Preciso que me envie, até sexta, um plano de ação para os próximos 3 meses. Queremos ver resultados rápidos, mas, acima de tudo, queremos ver a equipe motivada. Conte comigo para o que precisar. Agradeci, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Desliguei o telefone e comecei a rabiscar ideias num bloco de notas.
Queria fazer diferente, mas sabia que não podia mudar tudo de uma vez. Precisava conquistar a confiança da equipe, mostrar que era capaz. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Li relatórios antigos, conversei com cada membro da equipe individualmente, ouvi reclamações, sugestões, histórias. Descobri que muitos estavam desmotivados, cansados do clima pesado que reinava ali. Outros sentiam que suas ideias nunca eram ouvidas. Alguns, como Pedro, estavam ali há tanto tempo que já tinham se acostumado a apenas cumprir tabela. Numa dessas conversas, Pedro me surpreendeu. Ele entrou na minha sala, fechou a porta e sentou-se à minha frente, com semblante sério. Rafael, vou ser direto. Eu não votei em você para gerente. Achei que era cedo demais, que você não estava pronto. Mas, vendo como você está lidando com as coisas, começo a achar que estava errado. Só quero te pedir uma coisa, não esquece da gente. Já vi muito gerente novo chegar cheio de ideias, e depois de um tempo, esquecer quem está aqui no dia a dia, ralando. Fiquei tocado com a sinceridade dele. Pedro, eu prometo. Se um dia eu esquecer, pode me cobrar. Quero que a gente cresça junto. Ele assentiu, levantou-se e saiu, deixando a porta entreaberta. Senti que, naquele momento, tinha conquistado um aliado importante. As semanas foram passando, e, aos poucos, o setor foi mudando. Implantei pequenas mudanças, flexibilizei horários, criei um canal anônimo para sugestões, organizei reuniões semanais para ouvir todos. Os resultados começaram a aparecer. O clima melhorou, as metas começaram a ser batidas com mais frequência, e até a diretoria percebeu a diferença. Mas, como era de se esperar, nem tudo foram flores. O senhor Álvaro, agora em outro setor, não perdia a chance de alfinetar. Certa vez, nos encontramos no elevador. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele velho sorriso cínico. E aí, gerente, já cansou ou ainda está aguentando o tranco? Olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e raiva. Estou indo bem, obrigado por perguntar. E o senhor, como está no novo setor? Ele bufou, desviando o olhar. Aqui é tudo igual. Só muda o nome na porta. O elevador chegou ao térreo, e ele saiu apressado, sem se despedir. Fiquei ali, pensando em como as coisas mudam. Antes, eu teria ficado abalado com aquele comentário. Agora, apenas me fortalecia. Em casa, minha família acompanhava tudo com orgulho. Minha mãe, sempre preocupada, me ligava todos os dias para saber se eu estava me alimentando direito, se não estava trabalhando demais. Meu pai, mesmo calado, me olhava com um brilho diferente nos olhos. Num domingo, durante o almoço, ele me puxou de lado e disse: Filho, estou orgulhoso de você. Sei que não foi fácil, mas você chegou lá. Só não esquece de onde veio, tá bom? Abracei meu pai, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Nunca vou esquecer, pai. Tudo o que sou devo a vocês. Esses momentos me davam forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. No trabalho, continuei investindo na equipe. Criei um programa de reconhecimento, premiando os melhores desempenhos do mês. Organizei um café da manhã mensal, onde todos podiam conversar, trocar ideias, descontrair. Aos poucos, o setor foi se tornando referência na empresa. A diretoria passou a me chamar para reuniões estratégicas, pedindo minha opinião sobre projetos de outros setores. Senti que, finalmente, era respeitado não só como gerente, mas como líder. Mas, como toda história de superação, ainda havia desafios pela frente. Um deles veio na forma de uma crise inesperada. Um dos nossos principais clientes teve um problema sério com um dos serviços prestados, e a responsabilidade caiu sobre o meu setor. A diretoria exigiu uma solução rápida, e o clima ficou tenso. Reuni a equipe, expliquei a situação e pedi sugestões. Todos se mobilizaram, trabalhando até tarde para resolver o problema. No final, conseguimos não só solucionar a questão, como também melhorar o processo para evitar que se repetisse. O cliente ficou satisfeito, e a diretoria elogiou nosso trabalho.
Depois desse episódio, senti que a equipe estava mais unida do que nunca. Pedro, que antes era cético, passou a me defender abertamente. Juliana se tornou minha braço direito, sempre pronta para ajudar. Camila, do RH, me confidenciou que nunca tinha visto o setor tão motivado. Numa sexta-feira, ao final do expediente, organizei um happy hour para comemorar os resultados. Todos compareceram, até mesmo alguns colegas de outros setores. O clima era de festa, de celebração. No meio da conversa, Pedro se aproximou de mim, com um copo de refrigerante na mão. Rafa, preciso te dizer uma coisa. Lembra quando eu disse que não tinha votado em você? Pois é, hoje eu votaria. E faria campanha. Rimos juntos, brindando a nova fase. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei na varanda e fiquei olhando as luzes da cidade. Pensei em tudo que tinha passado, nas humilhações, nas dúvidas, nas noites em claro. Pensei no Sr. Álvaro, em como ele tentou me derrubar, em como suas palavras quase me fizeram desistir. Mas, acima de tudo, pensei em como cada obstáculo me tornou mais forte. Em como, apesar de tudo, eu nunca deixei de acreditar em mim mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditava. Hoje, quando olho para trás, vejo que a risada do Sr. Álvaro foi apenas o ponto de partida para minha vitória. Se ele não tivesse duvidado de mim, talvez eu não tivesse lutado tanto, não tivesse buscado ser melhor a cada dia. A vida é assim, às vezes, as maiores dores se transformam nas maiores conquistas. E, se eu pudesse dar um conselho a quem está começando agora, seria: não deixe que ninguém diga do que você é capaz. Só você sabe o quanto lutou para chegar até aqui. E, se um dia alguém rir de você, lembre-se, o riso deles pode ser apenas o começo da sua história de superação. O tempo passou, e a empresa continuou crescendo. Novos desafios surgiram, novas metas foram estabelecidas. Mas, agora, eu sabia que podia enfrentar qualquer coisa. Tinha uma equipe forte, unida, motivada. Tinha o respeito da diretoria, o carinho dos colegas, o orgulho da minha família. E, acima de tudo, tinha certeza de que, por mais difícil que seja o caminho, vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Hoje, quando passo pelos corredores da empresa e vejo alguém cabisbaixo, lembro do que vivi. Faço questão de parar, de perguntar se está tudo bem, de oferecer uma palavra de incentivo. Sei o quanto isso pode fazer diferença. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o cargo, o salário, o status. O que importa são as pessoas, as relações, o impacto que deixamos na vida dos outros. E, se eu puder ser, para alguém, o apoio que um dia precisei, já terei cumprido meu papel. A risada do Sr. Álvaro ficou para trás. Hoje, o que ecoa nos corredores da empresa é o som de uma equipe unida, de pessoas que acreditam umas nas outras, de sonhos que se tornam realidade. E, toda vez que olho para o crachá com meu nome e o título de gerente, lembro de tudo que vivi. E sorrio, sabendo que, contra todas as expectativas, eu venci. E, se um dia alguém duvidar de você, lembre-se, a melhor resposta é o seu sucesso. E assim, depois de tudo que vivi, posso dizer com orgulho que cada desafio, cada lágrima e cada humilhação valeram a pena. Se hoje eu sou gerente, se conquistei o respeito da equipe e da diretoria, foi porque nunca deixei de acreditar em mim, mesmo quando todos duvidaram. E se tem uma coisa que aprendi, é que ninguém pode definir o nosso valor além de nós mesmos. Agora, quero saber de você. Já passou por alguma situação em que duvidaram do seu potencial? Já foi subestimado no trabalho, na família ou entre amigos? Compartilhe a sua história aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler cada uma delas e responder. Vamos criar juntos uma corrente de apoio e inspiração para quem está passando por momentos difíceis.